É, Boa noite a todos. Então, estamos na terceira live dessa proposta para falar sobre o aconselhamento biográfico. A primeira foi com a Eliana Leite Praça e a Lourdes Steinhausen, para falar sobre o que é o aconselhamento biográfico. A segunda foi com duas ex-alunas maravilhosas, a Karen Vazacas e a Virginia Chiol, que falaram sobre a experiência de passarem pela formação. E agora a terceira vai falar com a Márcia, vocês vão se apresentar, embora todo mundo já conheça vocês, né? Mas quem assistir que não conhece, vão saber. Vamos falar sobre a Escola Livre de Estudos Biográficos e a formação. Boa noite. boa noite. Boa noite. Está escutando bem? Estou escutando, estamos. Quem quiser fazer perguntas ao longo da conversa, vai falando, que numa brecha a gente vai fazendo as perguntas. Muito bem, sejam bem-vindos. E aí se apresenta, porque esta live, quem não puder assistir agora, vai assistir depois. Vocês podem divulgar para quem quer conhecer a escola, e aí vai saber quem é o Ronaldo, quem é a Márcia, o que é a escola. Então, vocês que estão nos assistindo vão poder divulgar e vão assistir também esta live, além de ficar gravada aqui no canal do Instagram, vai também ficar gravado no canal do YouTube da ELEB. Então, vocês podem assistir depois das duas formas. Muito bem. Márcia, quer se apresentar? Sim, posso começar. Então, eu sou a Márcia Della Negra, eu sou gestora e docente da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Tenho 73 anos, é importante a gente que é aconselhador biográfico saber a idade das pessoas com as quais a gente conversa, com as quais a gente trabalha. Eu sou casada, estava fazendo aqui as minhas contas, tenho 47 anos de casada com o mesmo marido, podia ter com vários maridos, mas foi o único por enquanto, até hoje. Tenho 48 anos de formada, tenho duas filhas, Maíra e Laura. Maíra é psicóloga, a Laura é fisioterapeuta, mas tem uma saga na família. Meu marido é psicólogo, eu sou psicóloga, Maíra é psicóloga, e Laura não é psicóloga, mas nasceu no dia 27 de agosto, que é dia dos psicólogos. Então, a família toda, de uma forma, encontra nesse bendito desse espaço, né? Eu tenho 3 netos agora, então uma renovação da vida, uma coisa muito bonita a gente poder envelhecer e a gente poder acompanhar também a vida dos nossos filhos e ver os nossos netos crescer. É uma dádiva, é um grande presente para a renovação dos impulsos que a gente vai perdendo e que eles trazem de volta para nós. Então, Ronaldo, se quiser se apresentar. Obrigado, Márcia. Você deu o tom, né? Então eu vou repetir tudo que você falou, adaptando a minha biografia. Bom, então eu sou Ronaldo Perlato, eu sou médico na orientação filosófica, sou aconselhador biográfico, gestor da escola, junto com a Márcia, e eu estou formado aí há 40 anos na medicina, né? E eu tenho falando um pouco dessa questão da família, né? Casado há 40 anos, né? Também com a mesma esposa, outra situação. Tenho 2 filhos que hoje também caminham pela antropologia, né? Meu filho dando aula numa escola Waldorf, minha filha, a Isadora, que é recém-formada, né, na escola também aqui, agora é aconselhadora biográfica, está cursando psicologia, né, terminando. Tenho 2 netas também. Então, como a Márcia falou, é como é interessante olharmos para o início, né? Acompanharmos esse início de biografia, que, lógico, como médico, como aconselhador, nós fazemos esse processo, mas quando tem esse vínculo familiar, é uma outra história, né? Com um calor diferente, né? Então, estamos aí, com essa
proposta de trazermos esse caminho da escola, né, que é justamente olhar para essa possibilidade das diversas biografias, né, que se apresentam. Então, legal. Quando um aconselhador biográfico se apresenta, ele vai logo falando, né, ele já vai dando o roteiro, né? Qual é a Aí idade. eu falei uma coisa que a Márcia falou, tem que contar, eu estou com 65 anos, eu tinha esquecido. Já vai dando a ficha, né, A completa ficha, assim, exato. da biografia, né? E aí, hoje, a gente vai falar sobre a biografia da escola, né, que se mistura com a biografia de vocês. Sim, certeza. Então, é assim, como começou esse movimento da biografia no Brasil? Como foi que começou? Quando que nasceu a ELEB? Então, a gente vai começar a transitar e conversar sobre esse tema. E aí, quem de vocês vai poder falar, né, sobre esse início, né, desse germe do aconselhamento biográfico aqui no Brasil? Então, eu posso começar falando e eu gosto sempre de trazer essa imagem que tudo são encontros, né? Uhum. São encontros e perguntas. Então, na realidade, eu trabalho, né, baseado na obra do Steiner, mas quem sintetizou, né, vamos dizer assim, esse trabalho, primeiramente foi Bernard Widerhoff e depois a Gudrun. E a Gudrun, ela foi a média, a pessoa que trouxe a medicina antroposófica. Então, o nosso primeiro grande encontro é com a Gudrun, que teve um encontro, né, depois de formada, ela conhece a pedagogia Waldorf, ela acompanha uma escola Waldorf, depois ela vai para a Europa, se especializa, volta e cria a Clínica Tobias. A Clínica Tobias foi um espaço onde não só atua a parte médica, mas em algum momento também atua a biografia. Isso é um ponto interessante porque eu, como estudante, estive na clínica, depois voltei como profissional, e lá na clínica eu também encontrei a Márcia. Né? Não foi, eu já conhecia a Márcia, mas eu digo, a Márcia também trabalhou lá, né, Márcia? Você pode até depois comentar sobre esse trabalho que nós tivemos juntos em um determinado momento. E esse ponto da clínica, por que ele é interessante? Porque a Gudrun, como ela atuava com a medicina antroposófica, ela começou a perceber que havia um sucesso realmente nesse tratamento, mas alguns pacientes tinham recaídas e essas recaídas eram vinculadas a questões de vida. E em 1977, existia uma pessoa da Holanda que estava no Brasil e ele fazia cursos aqui e ele perguntou para a Gudrun, por que você e o Daniel não fazem cursos biográficos? Então foi uma pergunta. E ela começa a fazer cursos biográficos para os pacientes. Depois, posteriormente, ela vai abre-se o Centro Paulo, né, que era um local para cursos, porque os cursos antigamente de medicina eram feitos na clínica, mas já não comportava mais. E ela também, nessa mesma época, eles compram, que seria a Temísia, para morar, né, inicialmente. Eles transformaram esse espaço, né, numa grande doação também, para ser um espaço da biografia. E isso começa em 83 a fazer cursos biográficos na Artemisia. A Artemisia ficou até 2008, né, como atividade, e depois o curso biográfico começa realmente primeiro no Centro Paulo, depois ele vai para Artemisia, depois ele volta para o Centro Paulo. E essa história do início do curso biográfico no Brasil também é interessante, porque nos anos 90, a Gudrun foi fazer cursos na Europa. Ela foi levar o conhecimento da biografia, não estruturado como é no Brasil, mas ela começou esse trabalho. E o Liverhood, que eu falei que foi a primeira pessoa que sintetizou, acabou falecendo e numa cerimônia em homenagem a ele, um colega, um psicólogo brasileiro, Jaime Caan, fez uma pergunta para a Gudrun. Por que você não traz o aconselhamento biográfico todo? Era realmente uma pergunta, era uma época muito difícil no Brasil, mas a Gudrun resolve fazer isso. E em 1993, dezembro de 1993, começa o primeiro curso de complementação profissional em biografia. Eu fiz parte dessa turma. Então, se você imaginar que em 93 começamos, a aula
dezembro deste ano, nós vamos estar completando o 29º ano da Uau. formação do aconselhamento biográfico no Brasil. Uhum. E foi interessante porque 6 meses depois, se eu não estou errado, a Márcia vai me confirmar, começa a segunda turma. E aí, na segunda turma, eu passo a bola para a Márcia para poder falar, que aí já é o âmbito dela. Você entrou na primeira turma, Márcia, você entrou na segunda turma. Eu entrei na segunda turma, eu na época fazia parte de um grupo de estudos na casa do Bernardo Walsberg, né? Uhum. E nessa época eu atuava como uma aconselhadora, eu tinha morado, atuava como consultora, desculpa, atuava como consultora. Eu tinha morado um determinado tempo em Ouro Preto, lá em Minas, né? Que a gente precisa ser batizado em Minas para poder fazer parte, acho que desse grupo com todo que brinca muito. Então, eu tinha morado em Minas e quando eu voltei eu não queria retomar as minhas atividades profissionais como docente em universidade, dentro de cursos de psicologia, eu queria dar um outro rumo para a minha vida. E eu trabalhava como consultora nessa época e por esses encontros que a gente vai fazendo ao longo da vida, eu acabei encontrando o pessoal da Digo, que era uma consultoria que estava se formando naquele momento, né? E acabou que, num trabalho de consultoria para uma empresa, eu acabei indo para a Artemisia e ouvindo palestras que na Digo eram apresentadas. E uma das palestras que eu ouvi foram sobre as 3 curvas biográficas. Quando eu ouvi essa palestra, eu não lembro se foi o Jair ou o Bernardo que deu, o impacto na minha alma foi tão forte que eu disse para mim mesmo, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, eu quero entender isso, eu quero saber isso. E como dizem os antigos, minha avó, né? Assim, um anjo passou e disse amém. Que foi por isso que eu acabei me vinculando tão profundamente. Uhum. Eu sei que quando veio a notícia de que Gudrun ia dar o curso no Brasil, em 1993, os participantes deste grupo, que tinha o Bernardo, tinha Jair, tinha outras pessoas também, essas pessoas me avisaram que ia ter o grupo. E eu achei que eu não conhecia nada de antroposofia, que eu ia passar vergonha, que imagina, não era para mim. Eles insistiram muito comigo, mas eu não tive a coragem de dar o passo. Eu não conhecia Gudrun, nunca a tinha visto. Né? Então eu fiquei temerosa, eu falei, bom, eu não sei. E, bom, a turma toda foi, Ronaldo estava no meio dessa turma. E quando teve o segundo grupo, então as pessoas desse grupo insistiram comigo, você tem que ir, você precisa ir, porque isso tem a ver com você. E eu fui. E foi a primeira vez que eu encontrei com o Gudrun. E para mim foi um encontro memorável, porque era uma senhora bem alta. Eu fui encontrá-la no local onde era a Sociedade Antroposófica na época. Quando ela desceu as escadarias, quando você tem uma imagem de uma pessoa assim, imensa, né, de uma postura bastante séria. E eu entreguei o meu currículo para ela e ela disse, ok, você passa ali, faz a sua inscrição. E eu fiquei na expectativa de que ela fosse me entrevistar, mas ela não me entrevistou, porque as pessoas do grupo do qual eu fazia parte já tinham talvez feito comentários a meu respeito, e eu me sentia ao mesmo tempo assim, aliviada, porque eu tinha muito medo, e ao mesmo tempo, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Mas foi assim que eu entrei para o grupo, para o segundo grupo, né? E, de fato, encontros muito importantes na minha vida aconteceram lá. Encontros que transformaram mesmo a minha vida. Foi a partir dos encontros que eu fiz nesse grupo que eu acabei indo para a Clínica Tobias, depois que eu me formei, que eu fui convidada para ir à Clínica Tobias, onde eu fiquei trabalhando com pacientes de câncer. E foi depois, quando já estava no grupo 3, Gudrun me convidou algumas vezes para participar de módulos junto com ela, e ela, então, nesse impulso para o grupo 4, ela já tinha pensado em ter um grupo de pessoas que ela convidou, Ronaldo fazia parte, eu fazia parte, Edna Andrade fazia parte, Mercedes Gama fazia parte, Cláudia Schumacher, Hermanos, e outras pessoas me perdoem, mas foram pessoas que foram convidadas, para serem, então, a partir daquele momento, o momento que ela achasse adequado,
para que essas pessoas fossem os gestores da escola, né? Num movimento de transição de Gudrun. Uhum. Então, eu acompanhei o grupo 3 com ela, onde ela era docente. No grupo 4, ela queria que tivesse um tutor para que cuidasse do grupo. E ela perguntou para todas as pessoas, e a única pessoa que... A última, né? Porque eu era a mais novinha de todas, a que tinha o menor contato. Não novinha de idade, eu não era mais novinha de idade, não. Era mais novinha de chegada na antroposofia. Uhum. Ela me perguntou, eu disse, você precisa? Ela disse, sim, preciso de uma tutora. Eu disse, então eu aceito. E foi assim que eu comecei a acompanhá-la, e comecei a organizar os materiais, organizar as listas de presença, organizar, e essa organização foi surgindo ao longo do tempo, como caderno do aluno, como caderno caderno dos coordenadores, organização dos materiais. Foi essa minha entrada, primeiro por essa parte mais da organização, da secretaria, digamos assim, mas a partir do grupo 4 eu já comecei a assumir docência de módulos, porque Gudrun aos poucos foi se retirando, depois ela mudou para Florianópolis, e então você pode imaginar o que é você chegar no módulo, as pessoas estão esperando o Gudrun e encontram a mim e outras pessoas. Estamos chegando, né? Então, é um caminho que eu digo que é um dos caminhos mais maravilhosos que eu fiz na vida, né? Nesses anos todos, nesses 29 anos da formação biográfica. É um caminho de grande desafio, de grande aprendizado, em que eu realizo aquilo que eu encontro em mim desde que eu tinha 5 anos de idade. Eu aprendo para poder ensinar, porque eu sou, sim, uma aconselhadora biográfica, mas, essencialmente, eu sou uma pessoa que veio nessa vida para aprender, para poder compartilhar, né? E para poder trocar com o outro, para poder ensinar para o outro aquilo que eu aprendi. Não porque o que eu aprendi é tudo que eles precisam saber, mas é uma porta de entrada. Eu me sinto muitas vezes como uma porta, sabe? Uma frestinha na porta, e por aí as pessoas transitam e eu já fico feliz de ter aberto a porta. Acho que essa é a minha visão mais profunda dentro do trabalho do aconselhamento biográfico. Que bonito isso, porque essa abrir a porta, né, e vai bater nesta porta, né, quem chega nesse movimento, quem busca, quem são as pessoas que buscam um aconselhamento biográfico, você vai falar depois isso, o Ronaldo, porque eu queria seguir um pouco essa sequência, porque você começou falando, né, da história da Gudrun, e são 29 anos, né, que existe esse movimento do aconselhamento biográfico no Brasil. Mas tem aí a Escola Livre de Estudos Biográficos. E como começou, né? Porque hoje são 3 escolas no Brasil, e inicialmente existia só essa escola, até que a Gudrun foi para Florianópolis. Inicialmente só existia essa escola que trazia e que dava essa formação. Então, quando começa a ELEB? Começa, talvez a gente podia, pensando o que a Márcia falou, teve aquele grupo inicial que se formou, né? E nesse caminho, esse grupo foi se reunindo, dando apoio, tudo para estruturar melhor o curso, porque o curso, até hoje, ele tem a mesma base, tem o mesmo eixo, mas naturalmente todo curso é uma estrutura viva, ele vai evoluindo, né? E as pessoas que foram chegando foram também trazendo as suas contribuições. E nesse caminho foi formado um núcleo que era ainda lá atrás, um conjunto de pessoas, dessas que foram citadas, outras que também se juntaram, e que normalmente nós fizemos reuniões com tudo, lá em Florianópolis, às vezes em São Paulo, ou na casa de né, de nós. E nesse meio tempo também começou um curso, o curso em Minas, né? Ainda tudo isso eram cursos, né? Era o curso mesmo. E quando foi em 2007, havia necessidade de uma formalização. E foi feita uma pergunta para as pessoas que estavam presentes nesse grupo, quem queria assumir essa responsabilidade.
responsabilidade de assumir a escola. E, na época, 3 pessoas assumiram, né? A Edna, a Márcia e eu. Nós assumimos esse processo. E aí se criou, então, a escola, né? Como uma instituição, uma instância realmente formalizada, com cursos, com CNPJ, todas essas questões, e que vem desde então, né? Então, aí nós vamos completar agora, esse ano, 15 anos de escola. Escola formalizada. Mas, na realidade, é todo esse curso que veio, e que aí entra essa questão interessante, né, dos nossos pontos, que cada um foi trazendo características, né? E até hoje ainda, aqui a gente vai mudar, né? Como é que nós vamos mudar alguma coisa para dar acompanhar, né? O que vem acontecendo. Eu acho um grande teste, né? Que foi a pandemia, né? Que fez com que a escola também se reinventasse, questões. Mas, na realidade, essa história, hoje nós temos 3 escolas, como você falou, que são reconhecidas, né, que fazem parte do Fórum Nacional, que foi criado justamente para proteger essa instância, né, essa metodologia da Google. Temos uma 4ª escola em andamento, né, ainda, acho que não tem ainda. E temos aí sempre pedidos, né, Márcia? Nós tivemos há algum tempo uma conversa lá no Nordeste, tem sempre pedido para que outros locais do Brasil também possam ter essa possibilidade desse curso. A Márcia falou muito bem, né? Qual é essa proposta nossa de poder ajudar indivíduos a reconhecer a sua biografia e, naturalmente, poder atuar ajudando outras pessoas também. Essa seria uma das metas. Então, ajudar outras. E você falou 2 coisas que eu anotei, assim, a primeira, assim, a pergunta, né? Sempre alguém vem com a pergunta. Então, a Gudrun, ela cria e traz esse formato a partir de uma pergunta também, né? E depois ela faz esta mesma pergunta: quem vai poder levar esse impulso, né? Quem vai continuar com esse impulso aqui? Então, a Márcia e a Edna atenderam a um chamado, né, nesse sentido. E parece que, assim, essa pergunta, e Márcia, vive na alma, então, das pessoas, que quando você abre a porta, é porque alguém chegou com uma pergunta, quando você está ali com a porta, né? É verdade. Cada pessoa que entrou na formação entrou com a sua própria pergunta, né? Que pode ser uma pergunta no sentido de uma compreensão melhor de si mesma, mas também pode ser uma pergunta no sentido de como eu sigo a minha vida profissional, que foi o meu caso. Quer dizer, eu era uma psicóloga, eu já tinha bastante experiência profissional, já tinha trabalhado em muitos anos possíveis da psicologia. Mas a pergunta que eu carregava na época que eu encontrei, então, a formação, era como eu ia dar prosseguimento à minha vida profissional, né? Que sentido essa vida profissional? E que perguntas eu ainda carregava que não tinham sido respondidas pela psicologia e que foram respondidas, sim, pelo conhecimento da antroposofia e o conhecimento também da biografia propriamente dita, né? Então, as pessoas vêm com perguntas. Podem ser perguntas de uma crise: o que eu estou fazendo, como é que eu sigo, para onde eu vou. E, normalmente, esse momento em que as pessoas procuram a formação biográfica está mais próximo dos 42, dos 40 anos, acima dos 30, 35 anos, do que antes. Porque até esse período, entre os 28 e os 35 anos, a gente ainda está muito afundado nas questões da vida cotidiana, de de construir o nosso lugar no mundo, né? E muitas vezes as pessoas dizem: mas eu tenho 40 anos, será que eu não estou velha para mudar de profissão? Não estou velha? Eu encontrei a formação aos 44 anos, né?
eu também me sentia velha. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir começar um novo caminho na vida? Como é que eu vou fazer essa transição de ser psicóloga para ser uma aconselhadora biográfica, que são coisas complementares, mas uma postura diante da vida, do corpo, da alma, do espírito muito diferente. Então, quando a pessoa vem para dentro da formação, vem em busca da formação, ela vai entrar num caminho que é um caminho, digamos, bastante profundo de autoconhecimento e autorreconhecimento. Não é um caminho em que você vai estudar teoricamente e depois você vai para a prática. Não, você trabalha com a sua própria biografia em todos os níveis, em todos os módulos. E para você se habilitar a trabalhar como aconselhador biográfico, você precisa ter desenvolvido novos órgãos de percepção da biografia humana. Esses novos órgãos de percepção da biografia humana é o curso que vai te dar, todo ele baseado na antroposofia, no conhecimento desta sofia, dessa sabedoria que fala a respeito do ser humano, né? Então, é dentro desse universo. E, ao mesmo tempo que você desenvolve esses novos órgãos de percepção, também você está fazendo um caminho de iniciação moderna, porque você está desenvolvendo as suas capacidades num nível bastante profundo, em que permite você perceber a si mesmo. Claro que a gente vai em graus cada vez maiores de percepção de si mesmo e, ao mesmo tempo, de percepção da biografia do outro. E qual é a base da construção de uma comunidade? Uma comunidade que a gente pode chamar de micaélica, né? Uma comunidade que tem um impulso baseado dentro da antroposofia nesse impulso crístico. É o conhecimento do outro, a aceitação do outro, é honrar o outro na sua trajetória, acolher o outro na sua trajetória, começando por acolher a si mesmo. É muito lindo isso. A Márcia falou que eu gostaria de complementar, porque nós temos aqui, com certeza, ex-alunos, né? Mas tem pessoas que talvez estejam querendo conhecer um pouco mais da escola. E é interessante também informar que nesses 20 anos, né, muitas turmas já passaram, nesses 15 da escola. Hoje nós estamos começando, até sábado agora, nós vamos começar a 20ª. E a escola leva 3 turmas por ano. Então, nós temos a turma de 18, a turma de 19, agora a turma de 20, né? Evidentemente, diferentes. E é interessante pensar que esse caminho que a Márcia citou, que é um caminho que não é só apenas de conhecer, adquirir ferramentas, instrumentos, para ter cursos, para trabalhar, que é um caminho interno, isso é visto na formação da seguinte forma. A formação ela é eminentemente vivencial. Existe, evidentemente, toda uma parte teórica baseada e o nosso curso realmente dá essa possibilidade, mesmo para quem ainda não conhece a antroposofia, ter uma excelente base, mas a maior parte do trabalho é um trabalho consigo mesmo. Então, o norte da escola, né, o nosso grande desejo, é auxiliar pessoas que têm essa pergunta de poder contribuir para o mundo. E realmente nós vivemos numa época onde cada vez mais conhecer a biografia é essencial. Então a pessoa faz esse caminho, de tal forma que às vezes até nós temos pessoas que passam pela escola que priorizam mais a sua formação pessoal, né? E também, lógico, evidentemente, podendo atuar, né? Mas assim, alguns fazem, olha, é tão profundo esse estudo que eu estou primeiro pensando em como que eu me encontro, né? Como que eu vou me encontrar. E aí, nesse caminho, na escola, aí nós temos, além da parte da vivência teórica, né, existem trabalhos, né? Então, trabalhos como estudar uma biografia de uma personalidade, né, fazer estágios, né, que é importante. Também a pessoa tem essa possibilidade de transformar a sua biografia num conto de fadas, né, que é sair desse espaço mais conceitual, para um espaço mais intuitivo, lógico, e ter um projeto, né, que é onde
nós comentamos lá no início, é um curso de complementação profissional. Então, a pessoa vai aplicar aquilo que ela aprendeu, isso mais no final do curso, né, depois de ter cumprido todo o caminho, e ela vai, então, aplicar o que ela aprendeu na sua profissão, e aí nós apostamos que seja o mais inusitado possível para o projeto, né? Porque nós possamos trazer coisas novas para o mundo, mas sempre sobre essa base da compreensão do ser humano. O seu som, Ronaldo, falha um pouquinho, né? O seu som tem dado algumas falhas, né? Nesse lado. E agora? Agora, eu acho que vamos olhar aí. Tem uma fala aqui que é assim, aos 50 anos, tendo estado no meio empresarial a vida toda sem atuar na área de psicologia, apesar de ter a formação em psicologia, acha um sonho possível começar a formação agora, visando uma terceira carreira? Todos os sonhos são possíveis, né? Desde que você queira investir a energia, o esforço, o seu tempo para fazer o caminho. Então, sem sombra de dúvida, sim. Mas respondendo a pergunta, mas ainda complementando o que o Ronaldo estava trazendo bastante bem, para quem tem o interesse em conhecer um pouco mais como é que a coisa acontece dentro da escola, nós temos 4 módulos por ano. 2 módulos no primeiro semestre, 2 módulos no segundo semestre. E esses 4 módulos, eles acontecem no sistema de imersão, salvo se a gente tiver alguma outra pandemia que impeça encontros presenciais, né? E normalmente começa no sábado e vamos até a quinta-feira. E o local onde nós realizamos a formação é no Centro Paulos. Então, é um sistema de imersão. Por que a gente acabou escolhendo fazer 4 módulos por ano? Porque normalmente as pessoas têm 4 semanas de férias no Brasil. E para muitas pessoas é muito importante elas poderem casar esse momento de 4 semanas de férias, distribuir em 4 semanas para poderem realizar este sonho. Né? E porque também isso facilita do ponto de vista econômico, porque os 4 módulos, o valor dos 4 módulos são divididos em 12 meses, o que também propicia uma situação que fica muito mais confortável para a maior parte das pessoas, não todas, mas para a maior parte das pessoas se torna bastante confortável. Mas só reafirmando a pergunta, sim, você pode começar uma terceira carreira, você pode se habilitar e vai fazer um caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e um caminho que, quanto mais a gente tiver experiência de vida, melhor a gente pode ser como um aconselhador biográfico, porque exige experiência de vida, né? Quando você entra no trabalho para a biografia do outro. Às vezes a gente vê isso que, como a Karen falou, ela recebeu esse chamado aos 28 anos, mas só aos 40 que ela realmente foi fazer, né, a formação. Então tem esse tempo de amadurecimento mesmo, né, da história, da biografia para fazer. A Odile está falando, essa pergunta ela fez aos 56 e hoje aos 68 ela está e chegou à docência, né, da escola. Então tem eu tive um momento que eu perdi aqui, a minha internet acho que caiu, mas eu só complementar, assim, nós temos um marco inicial que é 28 anos, para começar com 28, né? E não tem teto, né? Existe uma base para começar aos 28, mas não tem uma idade assim, que impeça de entrar, né? E é interessante porque também a pergunta surge no momento em que ela tem que surgir, né? Então, seja a idade que você tiver, a pergunta vai surgir na hora que ela tiver, que você está maduro.
E tem um dado também que assim, são esses anos, né, da formação e essa busca, quem faz a pergunta e quem busca também uma transição de carreira, mas não necessariamente a pessoa precisa fazer esse processo para se tornar um aconselhador biográfico. Né? Assim, como fala um pouco mais assim, ela pode fazer como um processo de autodesenvolvimento apenas, não necessariamente para se tornar um aconselhador. Sim, isso é possível. Isso é possível. A formação ela tem 3 etapas. Né? Uma primeira etapa, nesses 4 anos. Né? A primeira etapa que é para a pessoa olhar para si mesma, compreender como esse seu mosaico interno é formado a partir dos conceitos da filosofia. Depois você tem um aprofundamento, uma segunda etapa, onde você consegue perceber como que esse mosaico se formou. Primeiro você identificou, agora você compreende. E aí a terceira etapa é a etapa mais profissionalizante, onde na realidade tudo que nós já viemos fazendo durante o curso, sem dar os nomes, agora fica mais claro. Né? Não sei se a Márcia gostaria de complementar esse aspecto, mas esse é uma questão, né, que então a pessoa tem essa possibilidade, ela vai passando por essas etapas. Algumas pessoas entram, inclusive, na formação pensando, eu não sei se eu vou ser um aconselhador, mas é tão encantador o processo consigo mesmo que muitos falam agora, eu quero realmente seguir esse caminho, que é o caminho de abrir para outras pessoas a possibilidade de se compreender. Né? No fundo, essa é a missão. Acho que é importante também a gente trazer que é um curso de complementação profissional que forma aconselhadores biográficos, né? Mas uma ênfase que nós damos complementa a sua profissão, né? Então, por exemplo, nós já tivemos no passado uma pessoa que era cineasta. O conhecimento da biografia complementa a profissão dessa pessoa. E o que ela vai fazer com esse conhecimento tem que estar em consonância com a sua própria profissão, né? É claro que tem pessoas que vêm de profissões que a gente fala da pedagogia, da psicologia, da medicina, ou da advocacia, ou N, né, da odontologia, que nós temos todas essas pessoas que já fizeram esse curso de aconselhamento biográfico. E a sua atuação, ela tem que estar em consonância com a sua formação. Então, por exemplo, eu sou psicóloga. Eu não faço um processo com o meu cliente antes de conhecer a biografia dele. Então, quem me procura sabe que a condição a partir da qual a gente vai fazer um trabalho é eu conhecer a biografia desse cliente. E a partir do conhecimento da biografia, da retrospectiva biográfica, então vamos puxar quais são os temas que precisam ser trabalhados com esse cliente. Mas isso é porque eu tenho uma formação terapêutica e me permite fazer isso em consonância com esses 2 conhecimentos. O médico vai usar de uma outra forma, né? O advogado vai usar de uma outra forma. Mas todos nós podemos oferecer para o nosso cliente, podemos oferecer uma retrospectiva biográfica. Só que tem limites o quanto você vai aprofundar essa retrospectiva biográfica em função da sua própria formação. Então, a gente pode dizer que, tradicionalmente, um biográfico higiênico, chamamos de higiênico, é aquela pessoa que quer conhecer mais profundamente a própria biografia, quer ter uma visão geral da sua própria história de vida, ordenar os acontecimentos, mas ela, para aí, está satisfeita. O biográfico em grupo, que foi desenvolvido por Guthrum, tinha esse objetivo, um objetivo bastante higiênico, e depois disso as pessoas eram encaminhadas para os seus terapeutas, os seus médicos, os profissionais que os atendiam, né? Agora, quando você atua a partir de uma formação terapêutica, então o biográfico já adquire um outro caráter. Você parte dessa grande imagem e aí sim você começa o seu trabalho de aprofundamento terapêutico com o seu cliente, né? Então é importante saber que o conhecimento das leis que regem a biografia
ela está disponível para todos, todas as formações, né? Seja o professor, seja qualquer formação que a gente possa imaginar, um escritor, vai ser muito útil, mas a forma como ele vai usar vai depender efetivamente da sua formação anterior. Legal. Nessa, como você vai colocar no mundo que tem a sua própria marca, a sua própria individualidade, né? Que é o que você trouxe, Ronaldo, em relação ao projeto no final do curso, né? Como eu vou colocar todo esse conhecimento a serviço do mundo, a partir da sua prática, a partir do seu próprio olhar. E que já saíram projetos belíssimos, né, da formação. Né? Inclusive, nós, quando orientamos o projeto, né, nós falamos para os alunos, o projeto, ele, para a grande maioria dos alunos, ele não é só mais uma tarefa. Esse projeto se torna um projeto de vida. Sim. Né? Inclusive, ele pode encantar outros colegas. Né? Nossa, eu tenho uma ideia semelhante à sua, eu gostaria de fazer também, e naturalmente cada um vai colocar, uma vez que a biografia trabalha com a escrita da vida, que é individual, cada um vai trazer a sua imagem. Né? Mas o mais importante é que nós temos realmente acompanhado pessoas cujo projeto ele se tornou mesmo um projeto de vida, né? Que vai ser levado para o mundo, vai contribuir. E aí você vai entrar num ambiente que é diferente daquele que qualquer outro imaginaria. Né? Então, eu trabalho num determinado ramo e dificilmente essas pessoas teriam, talvez, acesso, e o meu projeto é levar para essas pessoas essa possibilidade. Então, também aí vem uma pergunta interessante. Será que eu tenho que ser um antropólogo, conhecer antropologia para entrar na formação? Não. E as pessoas, inclusive, fazem esse processo de poder trazer esses conceitos que a antropologia traz. Então, para fecundar a vida humana em suas mais diversas formas, né? Principalmente com essa característica da fraternidade, do cuidado com o outro, e principalmente, né, nesses tempos em que a espiritualidade é tão massacrada, né? Então, o conhecimento biográfico ele é bastante importante. E os projetos eles realmente trazem, como você falou, é uma gama muito grande de possibilidades. E nós até nos explicamos muitas vezes, né? Quando chega no final, você fala, o que alguém vai trazer? De repente, uma pessoa aparece com um projeto que ninguém nunca pensou, né? A única coisa que tem que ter é que ele tem que estar vinculado à biografia. Sim. Então, ele sendo vinculado à biografia, aí você abre muitas portas de atuação. E você falou que está iniciando um grupo novo agora, né? Fala um pouco, assim, para as pessoas que querem entrar, que querem fazer a formação, o que elas precisam fazer? Quais são os passos que elas precisam dar para fazer isso? Primeiro, eu acho que... Oi? Primeiro é nos encontrar, então entre em contato. E aí nós vamos passar as informações na realidade. Aliás, isso é interessante essa brincadeira que eu falei pelos kits. Isso foi um efeito colateral positivo da pandemia, né? Sim. Muitas pessoas precisavam de um apoio e, com certeza, a biografia é uma possibilidade. Depois a Márcia pode contar da experiência dela também, que muitos colegas biográficos ajudaram no hospital anterior, né? Fazendo apoio aos profissionais naquela época mais desafiadora. Sim. E aí um dos efeitos disso é que nós começamos com grupos de estudo. Hoje a escola, através de seus coordenadores, nós temos 4 ou 5 grupos de estudo, já tem tanto grupo que eu já até me perdi um pouquinho, mas pelo menos em quase todo dia da semana tem um grupo de estudo, alguns livros se repetem, livros são diferentes, que é justamente no sentido de ampliar isso, né? E aí, o que é necessário? A pessoa entrando em contato com a escola, e talvez depois a gente possa deixar aí, né, no Instagram, ela entrando em contato com a escola, ela vai receber as informações, a pessoa que é interessada passa por uma entrevista com a Márcia, e o que precisa? Ir. A própria pessoa está presente lá no módulo. Então, nós ainda vamos começar no sábado, ainda se alguém tiver esse interesse, tiver a
essa pergunta dentro de si, né? Tem essa possibilidade. Muitas vezes as pessoas perguntam também de quanto em quanto tempo começa uma formação, né? As pessoas às vezes perguntam, eu estou interessado agora, mas esse ano não posso e tal. Como eu falei com você, nós levamos 3 turmas por ano, eu preciso que uma termine para que eu comece uma próxima. Né? Então, porque são níveis diferentes. Né? Uma turma está no início, a outra está no meio, outra está no fim. E como isso é cíclico, em média, nós começamos um curso a cada ano ou cada 1 ano e meio, depende um pouco. Agora nós tivemos a questão da pandemia, que foi afetou a todos. Né? Mas, em média, nós estamos começando um curso em torno de cada ano ao início. Né? Quando o doutor está falando que o ouvinte está muito na porta agora, né? Talvez alguém fale agora, talvez não seja possível. Mas entre em contato com a escola, entre em contato com o nosso grupo de estudo, que são um alimento também, porque são todos baseados na filosofia, basicamente na filosofia. Então, é uma forma. Não sei, Márcia, quer dizer alguma coisa? Agora a Márcia de carne, a Márcia. Sim. A Márcia. Não, não esqueci nada, não. E uma coisa que eu gostaria só de complementar é que o que mais tem valor, do ponto de vista do qual eu olho hoje, é a pessoa que cada um de nós é. Essencialmente, a pessoa que cada um de nós é. É isso que nós levamos para o mundo, né? Quando você vai a algum lugar, quando você atua em um grupo, quando você, nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, a pessoa que você é o que conta muito. E a gente olhando o que a formação e aconselhamento biográfico oferece como um caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, como um caminho de percepção da vida de um ponto de vista diferente do que a gente tem no cotidiano, nós estamos possibilitando que as pessoas encontrem o melhor de cada uma delas mesmas. E é isso que cada vez mais a gente precisa, que as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam trazer para o mundo aquilo que elas vieram para fazer no mundo. E cada um de nós tem uma tarefa, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós é um pedacinho de um tecido muito maior, mas que sem aquele pedacinho a gente tem um buraco, uma ausência, né? Então, acho que esse é o grande incentivo que o trabalho com a biografia traz, tanto para quem faz a formação, quanto para quem, como aconselhador biográfico, acolhe pessoas que queiram fazer a sua retrospectiva biográfica. É cada um de nós é um encontro de si mesmo, e cada um de nós poder se colocar no mundo e fazer aquilo que veio para fazer. Legal. Queridos, eu estou com... Só uma coisinha, Márcia, eu estou com um problema na bateria do meu celular. Ele está me avisando que daqui a pouco ele vai desligar. E se desligar antes da gente terminar, me perdoem. A gente já está, assim, então, caminhando para esse final, né? Para a finalização. Você pode até fazer suas considerações. E só uma questão, assim, que talvez fique para vocês falarem, que esta formação, ela é presencial. Isso que eu acho que tem hoje, as pessoas perguntam, né, se tem, se é online ou não, mas como você falou dessa imersão, então uma outra questão, né, que ela é presencial, né, deixar... Ela só será virtual se a gente não tiver condições, como aconteceu na pandemia, de fazer encontros. Mas entendo a possibilidade de fazer encontros presenciais, preferencialmente sempre presencial. Legal. Então, eu estou preocupado com a bateria, né? Porque a bateria está acompanhando o tempo da live. Isso. Então, talvez você poderia fazer umas considerações finais. Primeiro, porque se acontecer um acidente, você já deu o seu recado. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a Márcia, né, essa possibilidade de nos acolher, de conduzir. É uma alegria muito grande de ter você e toda a outra equipe, todos os estagiários de docente, os docentes, os coordenadores de pequeno grupo. Uma gratidão enorme ao trabalho que vocês fazem nos bastidores.
e o trabalho que vocês fazem também como docentes da formação. Dizer que é claro que os encontros humanos são a parte mais importante da vida, mas eles se tornam ainda melhores quando a gente consegue mantê-los e consegue manter iniciativas dessa qualidade. Então, a minha gratidão ao Ronaldo, que é meu parceiro desde o início do trabalho, e pela firmeza com que ele conduz todos os trabalhos. E minha gratidão a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, que fizeram a formação, que não fizeram, que gostariam de fazer, que não fizeram, que apenas têm curiosidade. É muito bom que aquilo que a gente tem para dizer possa repercutir no mundo. Então, gratidão por vocês estarem aqui, por terem nos ouvido. Obrigada, Márcia. Ronaldo? Então, seguindo aí, a Márcia fez muito bem essa colocação. Eu queria agradecer primeiro também as duas lives anteriores que prepararam essa. Você já sabe, se não sabe, estamos falando em público, você foi eleita a nossa hostess, né? Para todos que nós queremos continuar fazendo esses encontros com outros colegas, os coordenadores, formandos da escola e alunos da escola também. E um fato muito interessante, né? Também tenho aí na Márcia o apoio desses pontos todos, né? Que estamos juntos. A gente brinca, haja karma, né? Estamos juntos aí, né? Há bastante tempo, graças a Deus, muito bem. E com essa missão de levar a escola, e ao mesmo tempo que nós somos gratos, né? Aos coordenadores, nessa história toda, se um dia nós fôssemos contar essa história de 29 anos, não ia ser numa live, né? Ia ter muita história para contar. Mas um fato muito interessante é que a escola só existe porque existem as pessoas interessadas. Então, além das pessoas que foram as que carregaram, né? Tem essas pessoas, quem carrega o piano, né? Que carregaram o piano, levaram isso até aqui e trabalham no sentido de tornar esse organismo cada vez mais vivo, né? E crescendo, possibilitando que outros possam se beneficiar também. Mas são muito importantes as pessoas que realmente se interessam pelo caminho. Não adiantaria nada uma escola que bem montada se não tivesse as pessoas que querem fazer isso. Então, é interessante, esse é um chamado, assim, se você sente que quer fazer o seu caminho, eu posso falar por experiência própria, né? Se é o seu momento, você vai conseguir. E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas são 4 anos. 4 anos passam imediatamente. Mas tem naturalmente um investimento? Sim, como tudo na vida tem. Mas a experiência mostra que aqueles que realmente se colocam nesse caminho é como se fosse uma mágica. O mundo espiritual ajuda e as questões vão se resolvendo. E aí nós vamos ter mais uma pessoa no mundo que contribui para o desenvolvimento da humanidade. Esse é o objetivo da escola, esse é o que a gente quer, e vamos continuar depois, como falamos, com lives que podem trazer outros temas também que enriqueçam. Muito bem, chegamos ao final. Eu que agradeço a confiança, é sempre com frio na barriga, porque eu não sei o que vai acontecer e como vai. A gente tem uma linha, mas fica bem essa condução, essa espontaneidade. Tem muita gente falando aqui e assim dizendo quanto que a formação transformou a vida. Tem várias coisas. Tem uma pessoa que pede para falar mais sobre o projeto, que é a parte final da formação, e que talvez você possa escrever para a ELEB, né, fazer essa pergunta. Quem tem perguntas pode entrar em contato com a própria ELEB, seja pelo message aqui do Instagram, ou no site da ELEB, pode encontrar e fazer perguntas que vão ter, né, não vão ficar sem respostas, que aqui nesse tempo é curto para a gente estar falando, né, sobre tantas coisas. Mas sim, no mês de julho vai ter uma nova dupla, digamos assim, vai ter uma nova dupla para falar mais sobre esse caminho e essa formação, e eu que agradeço a confiança também estar aqui fazendo essa mediação aí pela escola. Também é uma
é uma honra poder estar fazendo isso e levando a escola, levando a formação, né, para que mais pessoas possam encontrar esse caminho. Bater na porta, Márcio, bater na porta da formação, quem tem e quem traz essa pergunta dentro de si, né? Esse é um caminho. E se tiver no caminho, como diz o Ronaldo, se tiver no seu caminho, você vai se deparar com ela. Então, muito obrigada a todos. Todos que participaram hoje, obrigado. Um abraço. Uma boa noite. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.